E o check-up mostra agora um dos tratamentos de rejuvenescimento faciais mais eficientes e rápidos, com efeito imediato do mundo inteiro. São os fios de sustentação. Em poucos minutos, pele transformada. Bom, gente, eu acabei de fazer um tratamento que me deixou bastante impactada. Eu fiquei muito impressionada com o resultado. Apesar de cuidar muito do rosto, já ter feito alguns tratamentos de harmonização facial, gosto de cuidar do rosto, inclusive foi algo que eu passei até a melhorar com o tempo, mas que eu não conhecia, já tinha ouvido falar e tinha muita vontade de fazer. Estou impressionada, doutora Érica Peter, com o resultado. Não só eu, mas as pessoas que convivem comigo, as pessoas olham para mim, poxa, o que é que você fez? O rosto tá afilado, papada foi embora. Gente, fios de sustentação, fios de PDO, aqui no rosto, foram 16 fios, né? Isso a doutora Érica vai explicar. E em 40 minutos, eu rejuvenesci pelo menos uns 20 anos. Essa foi a minha. E sem as pessoas notarem uma diferença na minha feição, que isso é o mais importante, porque eu sempre me preocupei muito com naturalidade. Exatamente. Os fios, eles são uma alternativa que veio para ficar. Ele é o procedimento mais utilizado hoje em termos de novidade, tanto na Coreia como nos Estados Unidos. A gente teve recentemente numa conferência internacional e só se falava do lift com fios. O poder do fio, ele traciona os tecidos, ele reposiciona a sua pele no local e ainda faz estimulação de colágeno. Tudo isso sem aumentar o volume do rosto. Isso é o mais importante, porque vai dar aquela afilada, aquela definida, sem que você esteja no centro cirúrgico, né? Abrindo tudo, cortando tudo, passando por aquele pós muito chato, que é o do lift mesmo. E é uma cirurgia sem bisturi. Exatamente. É o que a gente chama de lift não cirúrgico. Ele é um procedimento minimamente invasivo. Você faz o lift, na mesma hora você já pode retornar às suas atividades normais, tendo alguns cuidados em relação a exercícios de peso ou impacto durante os primeiros dias, mas o restante das atividades normais. Muito tranquilo. Realmente muito tranquilo. O que eu achei muito interessante também foi a rapidez. Em 40 minutos. Gente, a mão dela é assim, a anestesia, bem rápido, vai conversando com você e vai puxando e vai conversando. Daqui a pouco, pele renovada. Os fios estão aqui. Eu posso pegar aqui, doutora? Sim? As pessoas perguntam muito como é que é o fio. Natália, mas como é que é isso? Ó, os fios estão aqui. Agora explica como é que eles são introduzidos na pele, doutora. Cada fio ele vem na sua embalagem própria, né, esterilizada, e vem montado em uma cânula que serve de guia, porque o fio ele é flexível. Então, para a gente colocar ele na pele, nós fazemos um pertuitozinho de entrada, onde essa cânula, que é o guia, vai passar na subderme, né? E aí a gente tira a cânula e o fio fica reposicionando os tecidos. A gente dá, sabe aquela puxadinha que todo mundo, quando olha no espelho, tem vontade de fazer assim? Esse é o efeito. E que antes não tinha como. E que antes não tinha como. Porque as alternativas que a gente tinha para tratar a questão da pitose, que é a queda da pele, elas ficavam mais limitadas aos bioestimuladores, que são também uma ferramenta muito boa, mas que eles não te dão esse resultado tão imediato como os fios, né? E, no caso, o preenchedor, se você tratar a ruga só preenchendo, você acaba modificando a face, aumentando o volume da face, que é onde muitas pessoas têm medo, porque tem medo de mudar. Acha que vai ficar com aquela cara grande, muito cheia, que ocorre quando tem realmente o exagero do preenchedor, né? Mas com os fios não tem isso. Fio, quanto mais, melhor, porque é mais colágeno, é mais sustentação e deixa o seu rosto mais definido. Então, olha só, ela coloca aqui, né, faz uma abertura aqui, aí entra aqui com a cânula, com o fio. Aí, quando chega bem aqui, gente, ela dá aquela puxadinha, então você já sente o rosto assim puxando. E como ela falou, o fio fica dentro da pele.
como, né, um estimulador de colágeno e elastina. Exatamente. Ele é totalmente absorvido pelo corpo. E nesse processo de absorção, ele vai estimular com que aumente a produção de colágeno. Em torno do fio, num corte histológico, a gente pode observar até 40 vezes mais colágeno do que numa área onde não são colocados os fios. E existem vários tamanhos de fios, explica aí. Cada um para uma região. Normalmente, ó, no meu caso, foram 16. Foram 16 fios chamados os fios de tração. São esses fios mais longos. Esses fios, eles possuem garras que vão reposicionar os tecidos. Mas existem outros tipos de fios. Alguns fios menores, que são os chamados fios lisos, que eles podem ser usados para fazer uma malha de colágeno, que ele não vai ter tanto esse lift direto, mas ele pode ser usado em outras regiões onde a gente precise fazer uma chamada blindagem dérmica. Existem fios também mais delicados, que são esses fios mais fininhos, que são muito utilizados em regiões como as pálpebras inferiores, regiões onde a gente tem uma certa limitação de tratamento pela própria espessura, né, da pele. Que aí não é tração. Não é o que a gente está falando. É só para estimular a região e melhorar essas ruguinhas aqui. Isso. Melhorar e prevenir a questão daquele craquelado das pálpebras. Então, só te dizer, eu fiquei muito impressionada com muita coisa, mas minha papada, gente, olha aí o antes e depois. Vocês estão vendo aí a imagem? Olha, agora eu olho, eu faço assim, ó. Não tem mais papada, Holanda. A papada sumiu. É o máximo. E eu ficava assim. Você amarra, né? Você amarra e você deixa tudo aqui, os tecidos todos no lugar e todo presinho. Tem até uma paciente minha que falou que, nossa, tinha aquela sensação como se estivesse usando aquela cinta que você sente tudo firme no lugar. É verdade. E detalhe que para se conseguir um efeito desse, por exemplo, eu tinha tentado muitas coisas antes, né? Laser, aparelhos modernos, e nem de perto chega aqui nesse resultado de forma tão imediata. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês um gráfico do curso que eu fiz recentemente na Coreia, onde o Dr. Kwon, que foi o que inventou a técnica de lift com fios, ele mostra numa escala de procedimentos quais que têm um maior poder de lifting. Então, a gente pode observar que, em primeiro lugar, obviamente, está a cirurgia plástica, né? Que aí é a cirurgia com cortes mesmo. Logo abaixo da cirurgia plástica, tem os fios de tração. Seguindo, um pouco mais abaixo, aí a gente tem os bioestimuladores, os preenchimentos com ácido hialurônico, onde a gente faz aqueles pontos de sustentação, e mais abaixo ainda as tecnologias que entram como ultrassom microfocado, dentre outros, que vão complementar o resultado. Mas em termos de lifting, nada tem um efeito mais imediato e melhor em termos de procedimentos não cirúrgicos do que os fios de tração. E esse resultado vai ficar por quanto tempo? Bom, em média, os fios são reabsorvidos cerca de 12 meses, que a gente refaz, né, o tratamento uma vez ao ano, mas obviamente que se você quiser manter esse resultado, quiser prolongar o resultado, você pode lançar mão de outras tecnologias, como os bioestimuladores de colágeno, mantendo o seu botox em dia para que a musculatura ela não venha a puxar, né, a pele de volta. Então, você vai mantendo esse resultado através de outros procedimentos. E aí, o que vai definir a quantidade de fios é a tua avaliação aqui. Isso. Aí, leva em consideração a idade, mas a gente sabe que idade não é algo absoluto, porque a pele varia. Mesmo na mesma idade, a gente tem pessoas que têm mais flacidez, tem menos flacidez, o tipo de rosto, se é um rosto mais leve, se é um rosto mais pesado, tudo isso daí vai influenciar na quantidade de fios. Na Natália, a gente fez o lift com fios de tração. Para definir aqui o contorno mandibular, você vê que ela se queixava um pouquinho da papada, você vê que está muito definido. Ressaltamos a maçã do rosto, né? Melhoramos aqui essa questão do bigode chinês e melhoramos também essa lateral aqui para levantar um pouco mais o olhar, certo? E a gente complementou com Botox para fazer um relaxamento da musculatura e assim fazer com que o resultado tenha uma durabilidade maior. Interessante que a minha pálpebra é muito caída. Eu já fiz a bléfaro e já caiu de novo, né? E deu uma levantada. Deu uma levantada muito boa. Estão vendo aí o antes e depois, né? Agora ela realça totalmente a maquiagem, olha aí. Amei.
Homens estão fazendo, doutora? Ah, sim. Hoje em dia é um dos procedimentos que os homens mais buscam. Por quê? Porque é o resultado que fica mais natural. Fica mais parecido com o seu rosto de quando você era jovem, que é voltar a pele para o lugar. Adorei, viu, gente? Então, fiz questão de convidar a doutora Érica e vou até contar como é que eu fiz esse tratamento. Vou contar o que é que me chamou a atenção foi ela. Eu cheguei no local que ela estava, olhei para ela e falei assim: poxa, você tá muito bonita. O que é que você fez? Não foi assim? Ela falou: os fios, eu trabalho com fios. Eu falei: eu quero. Ela tem um olho de águia, porque ela me viu de longe. Ela, ei, vem cá. O que foi que tu fez? Tá diferente. Fios, só fios. Então, eu fiquei interessada, eu já queria fazer há muito tempo fio e falei, poxa, eu estava querendo fazer, né? E fazer com uma pessoa qualificada, né? Que estuda muito e faz muito fio todo dia. Inclusive, foi difícil encontrar esse horário, porque a agenda dela está lotada. Mas você disse que é minha amiga e que dá certo encontrar esse espaço. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui e por estar trazendo essas novidades que as mulheres amam. Já fiz muita propaganda aí, mas uma propaganda verídica, né? Porque a gente, quando faz algo que a gente gosta, a gente quer, né, passar essa dica para outras pessoas e realmente fiquei muito feliz com o meu resultado. Estou mais bonita. O que é que vocês acham? Com certeza. Fio é vida, gente. E a gente se apaixona pelo resultado. E nada me deixa mais feliz do que ver minhas pacientes felizes, né? Isso aqui é o melhor. E é cada antes e depois que você tem aí que é realmente incrível. Parabéns, viu, doutora? Obrigada.